Olá, tudo bem? Sou o professor Leonardo Guimarães, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Bem-vindo à segunda aula da disciplina de Lógica de Programação. Na última aula, nós vimos os princípios fundamentais de Lógica de Programação. Nesta aula, nós vamos aprender a desenvolver algoritmos para realizar operações matemáticas. Então, vamos lá? Para sermos capazes de realizar operações matemáticas nos algoritmos, precisamos entender alguns conceitos que são relacionados a eles. Inicialmente, vamos abordar o conceito de operadores de atribuição, que são usados para se determinar o valor de uma variável ou até mesmo uma expressão. Então, depois da declaração de uma variável, a manipulação dos dados é feita através de operadores de atribuição. Aqui no exemplo, na ajuda do Portugal Studio, podemos ver alguns exemplos. Uma variável recebendo o valor 6, uma variável recebendo o valor de outra variável, uma variável recebendo uma expressão e assim por diante. De forma geral, no universo de algoritmos, independente da linguagem, nós podemos isolar e compreender alguns operadores aritméticos básicos. Um operador de atribuição simples, um operador de adição e valor de uma variável, um operador de subtração, de multiplicação e assim por diante. O próximo conceito que precisamos aprender é o de operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, eles representam operações matemáticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, além do resto da divisão inteira. Vamos ver um exemplo aqui do Portugal Studio. Operações simples. Ela demonstra o uso de operadores aritméticos básicos. Aqui temos duas variáveis e com elas são executadas as 4 operações básicas. Então, fica atento aqui no console para a gente ver a saída desse programa. Então, primeiro a gente fornece um número, depois a gente fornece outro número. A soma dos números é igual a 18, correto. 15 e 3 é igual a 18. Subtração de 15 e 3 é 12. Multiplicação de 15 e 3 é 45. E a divisão de 15 por 3 é 5. Os operadores aritméticos, independente da linguagem, possuem uma prioridade de execução. Cada um tem uma prioridade. Então, por exemplo, o parêntese pode determinar a prioridade independente da disposição dos restantes. O operador de módulo, o resto, tem uma prioridade maior que adição e subtração. O operador de divisão e multiplicação também estão acima de adição e subtração. Isso quer dizer que eles vão ter a preferência de execução numa expressão aritmética. Para a gente visualizar melhor isso aí, vamos olhar outro exemplo muito interessante do Portugal Studio. Prioridades. Nele são estabelecidas diversas expressões aritméticas e são calculadas as operações de acordo com a prioridade de cada operador. Então, preste atenção aqui no console, que é a saída do programa. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. O programa não recebe nenhuma entrada do usuário, ele vai direto. O resultado sempre recebe uma expressão aritmética nova e exibe. Então vamos lá. Operação 5 mais 4 vezes 2 é igual a 13. Por quê? 4 vezes 2 é 8, mais 5, 13. O operador de multiplicação teve prioridade sobre o de adição. Já no segundo caso, o parêntese deu prioridade a esse termo da expressão. Então, 5 mais 4, 9, vezes 2, 18. No terceiro caso, a operação de divisão tem prioridade sobre a multiplicação, que tem prioridade sobre a de adição. Então, vamos usar a ajuda da calculadora aqui para demonstrar melhor. 2 dividido por 3 é igual a isso aqui. Vezes 4 mais 1 dá um número aproximado. Isso aqui é questão de implementação.
Então, a gente teve o divisor como maior prioridade. Na próxima expressão, o parênteses novamente mudou a prioridade. Ele isolou esses dois termos. Portanto, 1 mais 2, 3. 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 12 igual a 0,25. O próximo conceito que a gente precisa aprender é o de operadores relacionais. No Portugal Studio, nós temos maior que, menor que, maior igual, menor igual, igual e diferente. Os operadores relacionais são utilizados para comparar valores. São eles maior que, menor que, maior igual, menor igual, igual e diferente. Vamos utilizar mais um exemplo do Portugal Studio para conseguir visualizar isso melhor. O exemplo médias demonstra aqui a utilização de vários operadores relacionais do tipo maior que dentro de estruturas condicionais. Ou seja, isso aqui demonstra que operadores relacionais são utilizados muito frequentemente em testes lógicos dentro de estruturas condicionais e de repetição, que a gente vai ver mais adiante. Vamos procurar aqui mais exemplos do uso de operadores relacionais. No exemplo vogal, a gente tem aqui de novo uma grande expressão lógica utilizando um operador relacional igual. Vamos ver mais um exemplo. No exemplo número igual, a gente vê aqui o operador maior que, o operador igual também sendo utilizado. Então vamos pegar esses três exemplos e vamos ver como é que ele funciona. No exemplo médias, ele vai receber três valores do usuário e vai verificar se cada valor é menor que a média. Então vamos lá, fique atento à área do console, que é a saída do algoritmo. Aqui no botãozinho executar, ele está pedindo aqui os valores do usuário. Vamos colocar 7, 9 e 8. A média 1 é menor que a média final. A média final é 8. A média 1 seria o primeiro número, 7. Então, ele usa a estrutura condicional corretamente graças ao operador relacional maior que, nos três casos. As outras médias não são menores que a média final, que seria 8. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo vogal, ele vai pedir uma letra ao usuário e vai verificar se ela é vogal ou se não, usando diversos operadores relacionais numa grande expressão numérica, que a gente vai ver mais adiante. Então vamos lá. Mais uma vez, vamos ficar atento aqui à saída do console. Botãozinho executar. Enter. Funcionou. Ele entendeu que a letra U é uma vogal. Vamos para o último exemplo do uso de operadores relacionais com números iguais. Aqui, o programa vai receber um valor do usuário e vai pegar outro aleatoriamente entre 0 e 6 e vai verificar se eles são iguais. Rapidamente, vamos verificar o conteúdo do console aqui, a saída. Executar. Forneça o número entre 0 e 6. 4. Ele sorteou o número 2 e viu que não são iguais. Os números são diferentes. E agora, uma vez que nós vimos operadores aritméticos e operadores relacionais, a gente já pode ter uma noção do que são expressões aritméticas. Primeiro, vamos fechar esses exemplos para a gente não se confundir. Depois, vamos usar um exemplo aqui, novo, para demonstrar expressões aritméticas.
Vamos lá. Preste atenção nesse código que demonstra a utilização de expressões numéricas. No exemplo, a gente tem 4 variáveis do tipo real, sendo 3 delas com valores pré-definidos e uma com valor a definir ainda. Logo em seguida, a última variável, com valor a ser definido, recebe uma grande expressão numérica que envolve as outras 3 e exibe o cálculo e o resultado da expressão. Então, expressões numéricas nada mais são do que operações matemáticas simples transpostas em forma de algoritmo. Vamos ver a saída desse programa. Fique atento no console. Então, 3 mais 5, 8. Vezes 2, 16. Dividido por 7 mais 1, 8. 16 dividido por 8, 2. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Qualquer dúvida sobre a priorização dos operadores, dá uma conferida no e-book. Lá tem um assunto mais detalhado para você se aprofundar. E agora, vamos ver outro tipo de operadores. Os operadores lógicos, que são usados para combinar valores do tipo lógico, ou seja, do tipo verdadeiro ou falso. Para a gente entender melhor, vamos voltar no exemplo do Portugal Studio, o vogal, que a gente usou agora há pouco. Nele, tem uma grande expressão lógica aqui, cheia de operadores lógicos, ou seja, ele vai retornar, dentro desse bloco aqui, um valor lógico, verdadeiro ou falso. Com esse tipo de operador, podemos combinar o resultado de expressões aritméticas ou simplesmente de sentenças, como nesse exemplo aqui. Então, para fechar, vamos ver só mais um exemplo de utilização. Números iguais. No exemplo números iguais, temos o operador lógico e sendo usado para comparar duas expressões, ou melhor, para combiná-las num resultado só, que vai ser verdadeiro ou falso. Cada expressão vai retornar um valor lógico verdadeiro ou falso, e esses dois vão ser combinados. Então, operadores lógicos são usados para compor expressões lógicas. Vamos dar um exemplo aqui legal de expressões lógicas. A gente vai criar um novo arquivo e vamos trabalhar com um exemplo que usa todos os operadores lógicos em diversas expressões lógicas. Neste exemplo, temos 3 variáveis com valor pré-determinado, tipo real, e 1, 2, 3, 4, 5 variáveis do tipo lógico, ou seja, do tipo verdadeiro ou falso, e sem valor pré-determinado. Posteriormente, são atribuídos valores às variáveis lógicas que dependem das variáveis numéricas. Cada variável aqui está recebendo uma expressão lógica. E depois, na variável resultado, as variáveis lógicas estão sendo combinadas de acordo com um dos 3 operadores lógicos. E, ou não. Então, como esse exemplo é grande, vamos subir um pouco aqui a área do console e vamos dar uma olhada no resultado. Preste atenção na saída. Dá uma pausa agora, dá uma analisada e verifica também esse exemplo no caderno, porque lá está bem explicadinho. Mas vamos analisar aqui. 2 é menor que 5? Verdadeiro. 7 é maior que 5? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro? É verdadeiro. 2 é menor que 5? Verdadeiro. 2 é maior que 5? Falso. Verdadeiro e falso é falso. E assim por diante. Nesta aula, vimos como desenvolver algoritmos para realizar operações matemáticas, utilizando operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores relacionais, e vimos que não tem mistério. Basta treinar um pouquinho. Mais uma vez, eu recomendo que vocês estudem pelo e-book, porque está repleto de exemplos, tudo mastigadinho, facinho, explicadinho, e também
utilizem a plataforma AVA, aproveitem o material complementar, aproveitem as atividades utilizadas para exercitar. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.